Abra sua Bíblia. Na carta do apóstolo São Paulo, no capítulo 4, assim mesmo sentados, irmãos, nós vamos ler uma porção do capítulo 4 e uma porção do capítulo 5. Nós abrimos o culto lendo o texto de Paulo aos Coríntios, aos irmãos da igreja de Corinto, falando sobre a ressurreição do corpo. E o Senhor tem nos motivado a refletir nesse tempo sobre esse tema. Qual o motivo da nossa alegria? Qual é realmente o motivo da nossa alegria? Eu disse no início do culto que nós somos o povo da ressurreição. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo da graça de Deus. Qual o motivo da nossa alegria? Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 até o verso 18. Depois nós vamos ler o capítulo 5, do 1 ao 3. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Na minha versão está assim: Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5, versos 1 ao 3. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente, e o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá, como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Vamos orar. Ó Deus, de toda graça, bondade e consolação, nós já celebramos ao Senhor, nós já nos alegramos com o resultado das bênçãos do Senhor sobre esta igreja. Nós já ofertamos, dizimamos, entendemos que o Senhor está presente em nosso meio, cantamos ao Senhor, adoramos o Senhor, estamos entregando as nossas vidas e dos nossos queridos em Tuas mãos através das orações. Mas agora, Senhor, estamos diante do Senhor, para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. É a nossa oração. Esconde-nos por misericórdia atrás da cruz de Cristo, e que a nossa boca seja de fato a boca do Senhor para a salvação daqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Meus queridos, sem nenhum medo de ser redundante, todas as vezes em que a gente se encontra num tempo como esse, e a gente brincava aqui com o nosso querido irmão Marcelo, né?
E ele disse, atenção, pastor, atenção. De fato, irmãos, está aqui à frente para falar da palavra do Senhor. Por mais que a gente esteja acostumado com a igreja, por mais que sejamos amigos, por mais que sejamos irmãos, por mais que nós tenhamos uma caminhada de pregação, sempre é um tempo de temor e de tremor. Sempre é, sempre é. Nós nos colocamos nas mãos de Deus, porque falar da palavra de Deus, a igreja de Deus, sendo nós também reconhecidamente instrumentos de Deus, é alguma coisa muito séria e de extrema responsabilidade. Eu costumo fazer uma referência com relação a algumas outras atividades, além desta que nós exercemos. O médico, ele pode curar você de uma doença física. O psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista pode te ajudar com relação a um problema de fundo emocional. O advogado pode resolver o seu problema diante da justiça. E vai por aí afora. Porém, a igreja, e aqui não há nenhum desvalor aos profissionais, pelo contrário, nós reconhecemos a vida de cada um, a competência de cada um, a importância de cada um, mas a gente há de convir que todas as coisas que não é aquilo que a igreja faz, são atividades que estão relacionadas ao tempo histórico em que nós estamos vivendo. Mas a igreja tem uma característica um pouco diferente. Quando nós estamos aqui, eu, qualquer um dos irmãos, quando nós fazemos o que estamos fazendo, quando nós cantamos, quando nós tocamos, quando nós testemunhamos, quando nós nos alegramos com o resultado da graça de Deus em nossas vidas, nós estamos comunicando a você a sua eternidade. A sua eternidade. A igreja tem a prerrogativa de direcionar a vida das pessoas para a eternidade, ou com Cristo ou sem Cristo. Nós temos a palavra da reconciliação. Paulo fala isso em uma das suas belíssimas cartas. Ele deixa bem claro que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e entregou à igreja o testemunho, a palavra, a pregação da reconciliação. Então, quando você ouve a palavra de Deus, pregada pela igreja de Deus, ao seu coração, o que está em jogo é a sua eternidade. Para onde você vai? Qual será o resultado da sua postura diante da palavra de Deus? Então é com muito temor, queridos, é com muito temor, com muito carinho, que a gente se apropria da palavra de Deus para falar sobre um tema que é muito importante para todos nós. Qual é, de fato, o motivo da nossa alegria? E quando eu digo a nossa alegria, eu estou falando da igreja de Cristo, da alegria da igreja de Cristo, da alegria que daqueles que servem Jesus, que já se converteram a Cristo Jesus, que já foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que já foram justificados, que já nasceram de novo e que agora estão sendo santificados. Porque existem outros movimentos de felicidade e de alegria, mas não é sobre esses que eu quero conversar com vocês. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o real motivo, o verdadeiro motivo da alegria daqueles que servem Jesus Cristo. E não tenho nenhuma dúvida, e creio que os irmãos também não têm nenhuma dúvida, que nós realmente somos um povo especial, que tem um motivo especial para processar e proceder à alegria. E aí, eu queria que você entendesse que a alegria da qual nós estamos falando, ela não depende, em hipótese alguma, de nenhuma circunstância favorável, de nenhuma circunstância positiva. Pelo contrário,
Pelo contrário, a alegria a qual nós estamos nos referindo depende de Deus, depende daquele que nos salvou, depende daquele que nos perdoou, depende daquele que nos prometeu bênçãos espirituais e nos prometeu a vida eterna. A nossa alegria não é motivada por momentos de comunhão, não é motivada por momentos de resultados favoráveis ou positivos, ainda que isso tenha o seu valor. A alegria que Deus nos dá, ela transcende, ela vai além a todos esses momentos, digamos assim, circunstanciais, temporais de alegria. A alegria que Deus nos dá é uma alegria que nos acompanhará por toda a eternidade. Ela nunca vai acabar. Nunca vai acabar. E não há nenhuma situação, por mais dificultosa que seja, por mais desafiadora que seja, por mais desencorajadora que seja, que consiga tirar essa alegria da vida daqueles que seguem Jesus. Qual o motivo da nossa alegria? Nós vivemos a tensão de duas realidades. Nós não temos como fugir delas. Não temos. É impossível. Pelo menos até Jesus voltar, é impossível. A vida e a morte. São duas realidades que precisam ser consideradas com muita seriedade. O nascimento nos traz alegria, sonhos, projetos, une as pessoas, cria caminhos de satisfação, de realizações, é alguma coisa absolutamente fantástica. A morte conduz ao choro, à tristeza, à saudade, mas são polos da existência. E nós não podemos fugir desta realidade, precisamos considerar muito apropriadamente, muito delicadamente, de uma forma extremamente inteligente, essas duas realidades, a vida e a morte. Porém, eu quero afirmar para todos vocês que mesmo que essas duas situações sejam situações reais da existência, a vida, ela é sempre maior do que a morte. A vida sempre vence a morte. Sempre vence a morte. Se nós lembrarmos do texto, o texto de Tessalonicenses é um texto à semelhança do texto de Paulo aos irmãos de Corinto, que está tratando da crença da igreja na ressurreição do corpo. E é óbvio que em tratando da crença da ressurreição do corpo, faz menção da morte, porque só é possível haver ressurreição se estiver morto. Caso contrário, não tem muita lógica falar em ressurreição. É óbvio que quando o texto fala de ressurreição, ele está pressupondo a morte, ou pelo menos a possibilidade da morte. Isso é lógico. Mas se vocês prestaram atenção no texto, tanto de 1 Coríntios quanto agora o texto de Tessalonicenses, a tônica, a ênfase haverá ressurreição. Haverá a ressurreição do corpo. E a ressurreição do corpo significa a restauração da vida. Daquilo que não pode ser extinto. Porque a vida, por definição, não pode ser extinta. Não pode, absolutamente. O que, na verdade, o texto está trazendo para a gente é uma articulação absolutamente perfeita. E a articulação é vida, morte, ressurreição ou restauração da vida. Percebe? Pelo argumento de Paulo,
e pela forma como nós estamos nos comunicando, como a vida vence a morte, como a vida está para além da morte, como ela é muito maior do que a morte, porque nem a morte pode segurar a vida, porque a ressurreição é a restauração da vida. Então a vida sempre será maior do que a morte. E a vida é algo que está sempre diante de Deus. Eu me lembro que, um certo momento na vida de Jesus, ele estava conversando com os seus discípulos, fazendo menção do poder que ele tem sobre todas as coisas e falando também do Pai. Ele diz o seguinte: Deus não é, para fechar o seu argumento, a sua conversa, Deus não é Deus dos mortos. Deus não é Deus dos mortos. E aí ele cita Abraão, ele cita Isaac, ele cita Jacó, que viveram alguns milhares de anos antes dele e que de forma natural experimentaram a morte física. Mas ele faz menção desses homens, desses patriarcas, e diz que Deus não é Deus dos mortos. E aí a conclusão que a gente chega é que para Deus, estes homens citados por Jesus, que para a história estavam sepultados, encontravam-se vivos diante de Deus. Quando nós sepultamos algum irmão em Cristo Jesus, algum convertido a Cristo Jesus, nós somos unânimes em dizer: ele está vivo diante de Deus, ele está com Jesus, ele está com o Senhor nos céus. Essa é a fala comum quando nós sepultamos um irmão em Cristo. Porque a vida é sempre maior do que a morte. Porque nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a vida. A morte é um desvio de percurso, é um hiato, é uma falha na história da humanidade que é consertada com a ressurreição. É consertada com a ressurreição. Então, nós podemos considerar as duas realidades, a vida e a morte, mas também podemos afirmar que, não obstante serem duas realidades que nos acometem, a vida sempre vencerá a morte. E há uma questão importante aqui. Há uma questão importante aqui que eu queria chamar a sua atenção. Lembra que a gente falou que a articulação correta é vida, morte e ressurreição? E a ressurreição é a restauração da vida? O que a gente quer afirmar com isso também? Que a segunda vida é melhor do que a primeira. Nós aqui estamos experimentando a primeira vida, o primeiro momento da nossa existência, um momento no qual nós estamos inseridos e lidando todos os dias com os percalços da vida, com as dificuldades da vida, com os desafios da vida, com os limites do corpo, com as doenças, com a tristeza, com a mágoa, com a depressão, com a ansiedade, com o câncer, com a AIDS, com a Covid-19, com os óbitos. Nós lidamos com isso nesta vida que nós vivemos. Mas quando acontecer a ressurreição, quando a vida for restaurada, a segunda vida será muito melhor do que esta que nós vivemos. Por quê? Porque nós receberemos a condição de viver em uma nova realidade. A Bíblia diz que nós receberemos um corpo glorificado, um corpo que não estará mais sujeito às doenças, um corpo que não estará mais sujeito à morte, às limitações físicas. Nós receberemos um corpo glorificado
que terá condição de viver eternamente uma nova realidade da existência humana. Então, mais uma vez, a vida vence a morte, mas a segunda vida é muito melhor do que a primeira. A segunda é muito melhor do que a primeira, porque ela é resultado da ressurreição. Pois bem, pastor, isso de fato é alguma coisa que traz para a gente um senso de alegria muito grande. Mas como é que isso tudo é possível? Como é que é possível ter uma motivação eterna de alegria? Como é que é possível ressuscitar para uma nova realidade com um novo corpo e ter uma nova vida que é melhor do que a primeira? O texto fala para a gente isso. O texto fala para a gente. O que torna possível a vida e a alegria eterna? O texto fala para a gente. A segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo a esta terra é o que torna possível essa nova realidade de alegria eterna e de uma vida melhor. Veja que Paulo está dizendo o seguinte: tudo isso só pode acontecer se Cristo voltar. Quando Cristo voltar, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão transformados, e todos nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares e viveremos eternamente com Ele. Então preste atenção numa coisa. Se existe uma verdade da qual não se pode duvidar, na qual se deve acreditar piamente, com todas as forças que você tem, é Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, vai tornar possível a ressurreição e a vida eterna daqueles que o aceitaram como Salvador nesse tempo presente. A segunda vinda de Cristo, ela também mortifica a morte, acaba com a morte. Lá no texto de Coríntios, se você continuar lendo o capítulo 15, você vai ver que é um momento em que Paulo diz assim: a morte será o último inimigo a ser aniquilado por Deus. Lá no Apocalipse, você tem uma informação, o último livro da Bíblia, muito interessante, dizendo que quando houver o julgamento, a morte será lançada no inferno, no lago de fogo. Então, a segunda vinda de Cristo extingue completamente, acaba completamente com a morte, com todas as possibilidades de dificuldades que são motivadas pela expectativa da morte. A segunda vinda de Cristo é uma verdade. Você deve acreditar. Você deve colocar fé. Mas há uma questão muito séria aqui. Se você prestou atenção em tudo que nós estamos falando, tudo que nós estamos falando diz respeito exclusivamente àqueles que entregaram a vida para Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo, a certeza da segunda vinda de Cristo, que vai promover ressurreição e uma eternidade com Cristo, que gera alegria em nosso coração a partir desse momento, é alguma coisa que está destinada para os salvos. Mas há uma contraparte, há uma situação muito séria aqui. Eu comecei a nossa conversa dizendo o seguinte: sem sombra de dúvidas, nós somos o povo da alegria. Mas eu queria te apresentar um outro povo, o povo da tristeza. Eu queria te apresentar o povo da tristeza. E esse povo existe. Esse povo existe.
E esse povo também vai experimentar a ressurreição. Porque a ressurreição é a restauração da vida física. Todas as pessoas que estiverem mortas experimentarão a ressurreição. Mas nem todos ressuscitarão para a alegria. Um povo vai ressuscitar para a tristeza. Um povo vai ressuscitar para a tristeza eterna. Alguns ressuscitarão para a morte eterna. E a morte eterna é a separação em vida física, eternamente de Deus, sem a menor possibilidade de salvação. Alguns ressuscitarão para perder completamente a possibilidade de uma vida de alegria eternamente. Alguns ressuscitarão para serem eternamente tristes. Como é que a gente resolve essa tensão? Como é que você, meu querido, resolve essa tensão? Como é que você resolve esse desafio? Deixe-me resumir para você. Nós, que servimos a Cristo, temos um motivo especial para a nossa alegria. A certeza de que Jesus vai voltar. De que aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados. E nós viveremos alegre e eternamente com Cristo. Mas também, paralelamente a isso, alguns ressuscitarão para a tristeza eterna. Que são aqueles que não aceitaram aqui hoje, nesse tempo, Jesus como Salvador. Não reconheceram os seus pecados, não entregaram a sua vida para Cristo e estão correndo um risco muito sério, que é o risco de um dia entrarem na tristeza eterna. Como é que você consegue resolver isso, meu querido? Como é que você consegue resolver isso? Se você não está do lado daqueles que ressuscitarão para a vida eterna, se você está do lado daqueles que ressuscitarão para a perdição eterna, para a tristeza eterna, como é que você consegue resolver isso? Deixe-me te dizer. Jesus falou uma coisa muito importante. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Mas deixa eu te explicar uma coisa com relação à ideia de crença em Jesus. Quando Jesus fala quem crê no Filho tem a vida, Ele não está dizendo quem apenas acredita, quem apenas sabe que Ele existe. Ele está dizendo aquele que acredita e entrega a sua vida a Cristo e vive debaixo do senhorio, da autoridade e do governo de Cristo, tem a vida eterna. Quem não anda dessa forma já está condenado. É bem possível que você esteja no grupo daqueles que já estão condenados. É bem possível. Então eu te aconselho nesse momento a pensar seriamente sobre o que alegra quem está salvo. Tomar uma decisão, entregar a sua vida a Cristo Jesus e ganhar dele o perdão dos seus pecados, a alegria eterna, participando da nossa certeza de que um dia estaremos todos juntos com o Senhor. Lembre-se, quando Cristo voltar, Ele voltará para julgar todas as pessoas. Todas as pessoas. Não haverá mais opção. Não haverá mais oportunidade. E a tensão que nós vivemos é que nós não sabemos exatamente quando Ele vai voltar. Ele pode voltar exatamente agora. Ele pode voltar amanhã ou ano que vem. Nós não sabemos. Então o que nos compete é pensar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso estado, sobre a nossa qualidade de vida, sobre o que está no nosso coração.
na possibilidade de viver uma vida de alegria com Cristo Jesus, ou viver uma vida de tristeza sem Cristo Jesus. A volta de Cristo vai definir a sua eternidade. Então é importante que você pense nisso. É importante que você tome uma decisão. Porque eu falo com muita propriedade, eu creio que os meus irmãos que estão aqui, irmãs, falam também com a mesma propriedade. Nós somos alegres porque acreditamos que Jesus vai voltar e que aqueles que estiverem mortos ressuscitarão para a vida eterna e viveremos alegre e eternamente com Cristo. Mas eu não sei se você pode ter essa certeza. Eu não sei se você pode ter essa certeza. Eu gostaria muito que você tivesse. Eu gostaria muito que você tivesse, porque não há uma terceira opção. Não existe um meio termo. O próprio Cristo definiu. Quem crê tem a vida. Quem não crê já está condenado. E quando Ele voltar, Ele vai voltar para definir o que Ele falou. Aqueles que estarão condenados e aqueles que estarão vivendo eternamente com Ele. Creio que esse é o momento para você tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Creio que esse é o momento para você reconhecer que a sua vida não é uma vida plena de alegria. Talvez você esteja vivendo debaixo de situações que estão causando dores ao seu coração, tirando o ânimo e até mesmo o desejo de viver. Talvez você não consiga perceber nenhuma solução para as suas questões. Talvez você não consiga perceber nenhuma perspectiva de melhora. Teu coração está triste, amargurado, solitário. Sua mente está cheia de pensamentos que não são bons pensamentos. Mas esse é o momento de você encher o seu coração de alegria e garantir a eternidade com Cristo Jesus. Você precisa apenas refletir sobre tudo o que você viu e ouviu, reconhecer as suas limitações, os seus pecados, pedir perdão e entregar a vida para Jesus. E essa é uma noite que Deus está te dando essa oportunidade. Não sei se você terá outra, mas essa é uma noite que Deus está te dando essa oportunidade. Não deixe passar esta oportunidade. Nós, a Igreja de Cristo, gostaríamos de recebê-lo aqui. Para isso eu preciso apenas que você dê um sinal, dizendo: pastor, eu quero Cristo como meu Salvador. Quero entregar a minha vida para Jesus. Quero fazer parte do povo da alegria, porque a minha vida está repleta de tristeza. E eu não quero mais ser uma pessoa triste. Eu quero essa alegria e quero ela por toda a eternidade. Eu vou orar por você, a igreja vai orar por você, te abençoar, te receber aqui, te amar e cuidar de você. É só você dizer: pastor, eu quero. Eu quero. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Esse é o tempo de você se reconciliar e dizer: pastor, eu quero voltar a caminhar com Jesus, com a igreja, porque esse é o melhor caminho. Onde eu estou não é bom, eu quero voltar e quero que Jesus me receba, e com certeza Ele vai te receber de braços abertos, com muito carinho, com muito amor. Eu só preciso reconhecer você para orar por você. À minha esquerda aqui nós temos alguém que quer tomar essa decisão de entregar a vida para Jesus, se ainda não entregou, ou se reconciliar com Cristo. Temos alguém. À minha direita nós temos alguém que quer entregar a vida para Jesus ou se reconciliar com Cristo Jesus, estava afastado dos caminhos do Senhor e agora quer voltar. Só um sinal, você será abençoado pela igreja, recebido com muito carinho, com muito amor. Mas se não há,
Que o Senhor te abençoe e te conceda outra oportunidade como essa. E se te conceder, não deixe passar. Não deixe passar. Isso é muito importante. A sua decisão define a sua eternidade. Não brinque com a sua vida, não brinque com a eternidade. Que o Senhor te abençoe. Grupo de louvor, nós vamos celebrar ao Senhor.